com o nosso propósito da igreja no meu lar. E nós repetidamente estamos falando que as portas do templo estão fechadas, porém a igreja ela continua operante, a igreja continua trabalhando e esperando a volta do Rei. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que já está conectado, aqueles que estão se conectando. Antes de nós iniciarmos os louvores, eu quero já pedir para os irmãos já compartilhem nas suas redes sociais. Aperta aí nessa flechinha que tem, ou está escrito compartilhar, já divulguem para o máximo de pessoas possam estar conosco na noite desse dia para adorar o Senhor Jesus. O nosso propósito aqui ele é específico, ele é único, que é apresentar a Deus um culto de adoração e tributar ao nosso Senhor a adoração que Ele merece. Deus abençoe os irmãos que estão nos seus lares, Deus abençoe a todos. Convido os irmãos para lermos um texto para a base e início deste culto, que está em Atos, capítulo de número 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Este é o nosso propósito, essa é a nossa finalidade. Estamos em casa, muitos estão em quarentena, muitos estão em reclusão dentro do seu lar, mas o nosso propósito de adorar o Senhor ele não para. Nós continuamos com o nosso propósito, nós continuamos mantendo a nossa alegria da salvação, o nosso prazer em estar na presença do nosso Deus. Então eu convido os irmãos para nós orar. Se você quiser aí no seu lar pegar a mão de alguém, quiser fechar os seus olhos para que nós façamos uma oração em conjunto, também já pedindo para que Deus nos abençoe e nos ajude nessa transmissão, né? Nós temos um pouco de dificuldade aí com a transmissão, com a internet, mas Jesus ele tem nos abençoado, ele tem nos agraciado, então vamos orar para que dê tudo certo e as pessoas recebam a palavra de Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, neste momento, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um culto, poder estar em tua presença. Queremos glorificar ao teu nome, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão em casa, que estão ligados, que estão conectados, que estão adorando ao Senhor nos seus lares, juntamente com a sua família. Nós pedimos que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um. Nós pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre o lar, sobre as famílias, guardando, Senhor, de todo vírus, toda enfermidade, Senhor. Pai, nós pedimos que as portas estejam abertas sobre a vida dos teus filhos. O Senhor não permita que falte, Senhor, o necessário, a provisão, mas que o teu nome seja glorificado em cada vida, em cada família. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida da tua igreja. Prospera os teus filhos, aqueles que estão enfermos, que possam ser curados, sarados, Senhor, em o nome de Jesus. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, para que isso venha se normalizar, Senhor, a situação, para que o teu nome venha ser glorificado sobre a nossa nação, porque a tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos levantar o teu nome, introduzir o Senhor, queremos que o Senhor seja entronizado nas nossas vidas, nas nossas casas, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos que estão em casa, que estão clamando, Senhor, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua providência. Alcança cada um nos seus lares e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço e desde já eu te agradeço para a glória do teu nome. Amém. Convido a Gabriela estará louvando o Senhor com o hino da harpa cristã. Na sequência, a irmã Ana Cláudia também louvando o Senhor. Vai comentando aí, vai divulgando, compartilha nas redes sociais para que o nome de Jesus seja glorificado nos lares. Nós já temos visto muitos testemunhos, até testemunho de curas que Deus tem feito através destes cultos. Então, eu tenho certeza que não é em vão que nós estamos aqui. Deixa Deus usar a tua vida aí, em nome de Jesus. O número 577. Amém? Vamos estar adorando o Senhor Jesus todos os dias. Vamos estar aqui com os irmãos. Deus abençoe cada um.
Deixares
tudo e Ele está com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Então não devemos temer. Só confiar em Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos passando momentos difíceis em nossa nação, mas o nosso Deus, Ele é grande e Ele tem guardado o seu povo. Todos os momentos de dificuldade, nós vemos na Bíblia Sagrada, Deus sempre guardou o seu povo, Deus sempre guardou a sua igreja, e a igreja sempre saiu triunfante, sempre saiu prosperando em todas as situações, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que age no sobrenatural. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor Jesus, Ele pode fazer por nós. Irmã Gabriela, você está louvando o Senhor com um hino especial, e nós continuamos adorando. Vai adorando a Deus do teu lar aí, vai glorificando o Senhor Jesus, vem dizendo o nome dEle que Ele tem bênçãos para nós. Aleluia. Mais uma vez, cumprimentos a todos com a Senhora. Amém? Aleluia. Vou estar louvando um louvor bastante conhecido por todos os irmãos, por todos que nos assistem. E convido vocês a louvarem na sua casa. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu
dessa oportunidade, que eu creio que você se sentiu tocado por ele, amém? Aleluia. Coisa boa é glorificar Jesus, coisa boa adorar o Senhor. Nós, na última live que nós tivemos quinta-feira, a gente viu os irmãos tirando foto, compartilhando, estando junto, participando junto, crianças nos seus lares adorando, crianças cantando junto com a nossa igreja adorando, pessoas fazendo corais na sua casa, filmando. Isso é louvável. Isso mostra o nosso desejo de estar na casa de Deus. Isso mostra o desejo de nos gastar aos pés do nosso Senhor. Faça isso nessa noite. Adore aí na sua casa. Eu sei que nós estamos sentindo um pouquinho de falta de estarmos um pouco mais juntos, nos abraçando, adorando junto. Mas breve isso tudo vai voltar ao normal. Nós estaremos juntos, nós vamos poder cantar como igreja, nós vamos poder cantar com o conjunto, cantar com todos os músicos, cantar com toda a igreja. Mas enquanto isso não chega, façamos isso no nosso lar, façamos isso na nossa casa, fazemos isso com a nossa família. E Jesus seja entronizado dentro da nossa casa, seja glorificado dentro do nosso lar. Aleluia. O presbítero irmão Márcio estará lendo uma palavra, dando uma saudação, dando uma oração para a igreja. E você vai adorando a Deus aí. Chama os seus filhos para perto, soldadinhos de Cristo. Gosto muito de cantar esse louvor que foi cantado, como nossa Proresca falou ali. Grupo de louvor, os irmãos. Então chama todo mundo para perto, chama a família toda, cante junto, adore o Senhor Jesus. Abre a janela da sua casa e adore a Deus aí. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria ler com os irmãos 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Tenho certeza que Deus Ele tem falado contigo aí no teu lado. Ele vai continuar falando. 1 Pedro 5,7. Se você achou aí e quiser comentar, amém, vai ser bênção também. 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de todos vós. E um comentário que diz assim: uma entrega a Deus direta e de uma vez para sempre de tudo que nos preocupa. Para nós orar, meus irmãos, nós estamos enfrentando um período político difícil, um período social difícil. Só que aí a gente entende que tudo Deus tem o seu porquê e tudo Deus tem o seu propósito. Eu tenho certeza que muitas famílias têm se aproximado mais, muitos lares têm se achegado mais. Muitos maridos têm conversado mais com a sua esposa conversado mais com seus maridos, pais conversado mais com seus filhos, tirado um pouco mais de tempo com os estudos do seu filho, agora que está tudo bem parado. A minha oração nessa noite, o meu pedido de Deus nessa noite para os irmãos, é que independente da situação que tu te encontra nessa noite, neste momento, talvez você está aí do outro lado do telefone preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o teu emprego, preocupado com o emprego da tua esposa, do teu marido. Talvez você está aí sentado no teu sofá, aí onde você estiver, e teu coração está abatido, teu coração está machucado. Talvez você está aí sentado no seu sofá e pensando: Senhor, como é que eu faço para pagar aquela conta? O Brasil está parado, mas as contas elas não param. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. E a palavra de Deus lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da tua casa, ele tem cuidado da tua família. Meus irmãos, o dia de amanhã ele ainda pertence a Deus. Tudo isso tem porque eu convido você que está do lado da tua esposa, do lado do teu marido, convida o teu filho, convida as pessoas que estão aí do teu lado, para orar, fazer uma oração junto. Aí eu vou fazer um pedido que eu sempre faço na igreja. Eu queria que você pensasse em alguém nesse momento. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora, ou de mão dada com alguém que você tiver, e pensasse em alguém nesse momento, porque eu tenho certeza que Deus ele é poderoso. E como eu já disse, tudo Deus tem um porquê.
não fica abatido, não fica angustiado, não fica triste, não. Bota tudo nas mãos do Senhor, porque Ele está entrando de providência, Ele está entrando de encontro a todas as tuas dificuldades nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós aqui, a tua igreja, nós te louvamos nessa noite. Mas primeiramente, Pai, a gente não pode deixar de agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas oportunidades que o Senhor tem dado para nós, porque as portas do templo estão fechadas, Pai, mas as portas dos nossos corações, ela está aberta para Ti, Pai. E a Tua palavra diz, Pai, que deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. E é o Senhor que tem sustentado a nossa casa, é o Senhor que tem sustentado a nossa família, é o Senhor que tem entrado com providência, Pai. Eu não quero ficar inquieto nem triste, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é o Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que todas essas dificuldades vão passar, todas as tristezas, toda a frustração vão passar, e o Teu nome vai ser glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos. Continua falando conosco, Pai, continua falando conosco, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus de glória. Aleluia. Creio que Tu és a cura. Aleluia. Tu crê? Jesus é a cura para todas as enfermidades, para todo tipo de doença. Jesus é a cura. Amém? Então creia e canta comigo assim. Escuta quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escuta quando clamo. Obrigado, Jesus. E acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em Ti. Eu confio, eu confio, confio, eu confio em Ti. Eu confio, Deus. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Traz tudo, Jesus. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Te convido a cantar de novo. Creio, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilha. Aleluia. Ele é a cura. Ele é a cura que nós precisamos. Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso físico, Ele cura todas as nossas enfermidades. Tem um louvor que diz: Jesus, a Tua presença é o que eu mais quero. A Tua presença é o meu remédio. A presença dEle é mais poderosa do que qualquer vírus, qualquer enfermidade. Não há nada que possa resistir o poder do nosso Deus. O nosso Deus, Ele venceu até mesmo a morte para provar que nada é maior do que Ele. Ele tem, Ele faz, Ele pode e Ele vai fazer na tua casa, na tua vida e na tua família. Amém? Convido os irmãos, vamos meditar em um texto da palavra do Senhor que está no livro de Salmos, Salmos de número 23. Aleluia. Salmos de número 23. Vamos ler a partir do versículo 1, o Salmo do Pastor. Salmo muito conhecido da igreja. Talvez esta seja a passagem mais conhecida de toda a Bíblia. O Salmo 23, todos nós conhecemos, né? Vamos fazer menção desse texto, vamos tecer um comentário rápido sobre ele e com certeza Jesus estará nos abençoando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23. O Salmo do Pastor. Este salmo, talvez ele seja o texto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ser leitores, nós não precisamos ter um devocional assíduo para conhecermos estes salmos. Mas estes salmos, ele traz uma peculiaridade, porque quem escreveu sabe do que está falando. Quem escreveu os Salmos do Pastor nada mais foi do que um pastor. Para você entender, uma coisa é eu falar daquilo que me contaram, que me disseram. Outra coisa é eu testificar daquilo que eu mesmo passei, eu mesmo vivi. Foi uma experiência própria. E Davi, que compôs esse salmo, este cântico, ele não estava contando experiências ou falando de situações e fatos que alguém lhe contou, mas Davi, ele estava contando fatos, testificando em uma letra de louvor aquilo que ele tinha experiência, aquilo que ele sabia que acontecia com o pastor no campo de ovelha, cuidando das ovelhas. Davi começa dizendo assim: historiadores acreditam que quando ele estava em um oásis, fugindo dos seus adversários, temendo a afronta dos seus inimigos, ele então ele escreve este salmo e ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós, quando escutamos esta menção, nós quando escutamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, isso traz à nossa mente, ao nosso coração, um certo descanso, porque nós pensamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente Ele não vai me deixar faltar minha casa, meu emprego, meu carro. Deus vai me dar tudo do bom e do melhor.
Só que a bem da verdade é que Davi, ele está falando como uma ovelha. Davi, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha, e o que for necessário para uma ovelha, isso sim não vai faltar. Você já parou para ver quais são as prioridades de Deus para nós? Muitas vezes não são as mesmas que as nossas. Muitas vezes aquilo que Deus quer para nós, a vontade dele para nós, o que Deus quer nos dar, que Deus quer que não nos falte, muitas vezes não é aquilo que realmente nós queremos. Porque muitas vezes o ser humano tem as suas próprias ambições, os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Mas o Senhor, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E sempre vale a pena ficar com o que ele quer para nós. Sempre é bom fazer como Abraão. Em vez de querer lutar por algo, diz: não, escolhe o lugar onde você quer ir, que eu vou ficar com Deus. Aonde eu for, Deus vai me abençoar. O segredo não está no lugar, o segredo está na presença do pastor. O segredo não está em simplesmente o lugar que nós fomos, não está simplesmente no nosso trabalho, não está na nossa congregação. O segredo do pastor, de não nos faltar nada, é ter a companhia dele do nosso lado. Sabe que de tantas as coisas que uma ovelha mais sente falta, de todas elas é a presença do seu pastor. E aqui ela está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. Ele não está dizendo e das mãos dele, e do alimento que ele pode me dar, e do pasto, e do rebanho, e de amigos. Não, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. O meu pastor, ele está comigo. O meu pastor, ele me deixa seguro. Sabe que em momentos de dificuldade que nós estamos passando, Deus não nos abandonou. Nós podemos estar em casa, podemos ser abandonados pelo trabalho, pelo emprego, pelos amigos, por tantas outras coisas, mas Deus, até mesmo nessa situação, ele está conosco, nos guardando, nos livrando, guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Então, meus irmãos, não troque a presença de Deus por nada. Deus está te dando a oportunidade talvez de você ficar em casa. Nem todos estão, mas a grande maioria está em casa. A grande maioria está em quarentena. Aproveite para estreitar o teu relacionamento com o teu pastor. Aproveita para ficar mais pertinho dele. Aproveita essa oportunidade para chegar mais perto do Senhor. Glória a Deus. Estreite o seu relacionamento com ele. Aleluia. Ande perto dele. Converse mais com ele. Amém. Não deixe que essa oportunidade seja uma oportunidade talvez para você desregrar o seu casamento, desregrar a sua vida familiar, a sua casa, mas que seja o momento de você unificar a sua casa, Aleluia. Unificar a sua família, Amém. Fortalecer mais, trazendo a presença de Deus. Amém. Aleluia. É por isso que nós oramos quando nós vamos nos alimentar. É por isso que antes de dormir nós oramos. É por isso que o crente, quando tem uma oportunidade, ele dobra o joelho, ele vai para o quarto, ele ora, ele fala com Deus. Sabe por quê? Porque ele quer o relacionamento com Deus. A nossa maior alegria, o nosso maior prazer é ter a presença dele do nosso lado, é andar com ele. Maior do que as bênçãos, melhor do que os benefícios, melhor do que tudo que ele pode nos proporcionar. A presença dele é o que não nos pode faltar. Aleluia. Que nós sejamos como Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele disse: Senhor, nu eu vim do ventre da minha mãe, e talvez nu eu tornarei para lá. Tudo o Senhor me deu, tudo o Senhor tomou. Bendito Aleluia. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que o Jó está dizendo? Que o que importa não é as bênçãos, não é a riqueza, não é a prosperidade. O que importa é ter a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Aleluia. Não deixe nunca a presença de Deus faltar na tua casa. Não deixe nunca a presença de Deus faltar com a sua família. Não deixe nunca a presença de Deus faltar no seu trabalho. Não deixe nunca a presença de Deus faltar na tua escola. Não deixe nunca a presença de Deus faltar quando você estiver com teus amigos, quando você estiver com teus colegas, com teus familiares. Que a presença de Deus esteja sempre com você. Que a presença de Deus esteja quando nós estivermos no templo cultuando. Que a presença de Deus esteja lá. Porque a presença do pastor, ela é indispensável para nós. Aleluia. Versículo 2: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha, ela só deita com duas condições. Só há duas possibilidades que faz uma ovelha descansar:
Primeiro, uma ovelha, ela só deita quando ela percebe a presença do seu pastor. E todos nós sabemos que a ovelha, ela é míope. Todos nós sabemos que a ovelha, ela enxerga pouco. Ela não enxerga muito além da sua proximidade. Ela não enxerga além, ela não enxerga longe. O alcance de sua visão é limitadíssimo. E por isso que quando uma ovelha, ela vai dormir, ela vai descansar, ela tem que olhar e ela tem que ver que o pastor está ali. Porque uma ovelha, ela não dorme sem saber que o pastor está perto, está dentro das casas. Uma ovelha, ela não dorme, ela não descansa sem ter a certeza, meu pastor está aqui. O presbítero Márcio acabou de fazer uma menção de um versículo que diz: eu deitei e dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Sabe por que nós glorificamos ao Senhor? Em momentos de dificuldade assim, nós não nos apavoramos, nós não ficamos ansiosos, nós não ficamos preocupados, porque a minha Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Sabe por que a ovelha, ela fica tranquila? Porque enquanto ela está indo, se preparando para dormir, com a sua pouca visão, ela olha, mas ela vê, o meu pastor está aqui, então eu posso dormir tranquila, porque o meu pastor, ele não dorme, o meu guarda, ele não dorme. É por isso que Davi, quando foi perguntado, cadê acabou os jovens, acabaram-se os filhos, acabaram os mancebos? Ah não, ainda tinha um, só que ele dormia com as ovelhas, ele se alimentava com as ovelhas para dar segurança para ela. O nosso pastor, ele não dorme, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos protege. Então, meus irmãos, não deite a cabeça no seu travesseiro, não descanse sem ter a certeza que o Senhor Jesus está contigo. A Bíblia diz que nós não podemos deixar com que o sol se ponha se nós estiver irado. Não permita que o sol se vá sobre a tua ira. Aleluia. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que te humilhar, se humilha. Mas não deite a cabeça no travesseiro brigado com alguém, brigado com a tua família, com teu irmão, com a tua irmã, com o pai, com o filho, com teu cônjuge. Aleluia. Não permita que você não se deite, não vá dormir enquanto você estiver irado, estressado. Traga a presença de Deus para que você possa deitar em segurança, deitar em paz. Glória a Deus. Segunda condição que a ovelha deita. A ovelha, ela só deita se ela perceber que tem pasto. Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que Davi está querendo dizer? Senhor, nunca permita que falte o alimento espiritual para mim. Porque nós vivemos um cotidiano em que nós alimentamos a nossa vida material, a nossa vida física, o nosso corpo, todos os dias. Nós acordamos, tomamos café da manhã, nós almoçamos, nós tomamos café da tarde, nós jantamos. Talvez alguém não cumpra essa ordem, alguém não toma café, alguém não janta, alguém não almoça, mas enfim, todos nós nos alimentamos pelo menos 2 vezes por dia, para que o nosso corpo ele tenha estrutura para aguentar. Só que Davi, ele está dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos. Ele não deita a cabeça no travesseiro e não descansa sem ver que tem alimento espiritual para ele ali. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual todos os dias, porque Paulo disse que nós temos uma batalha na nossa mente travada. Por isso que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso, meu irmão, transformar a renovação da nossa mente é ter a certeza que a gente não precisa só alimentar só o nosso corpo físico. Nós precisamos alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual também. Nós não podemos passar um dia inteiro sem nos alimentar de Deus, sem escutar um louvor, sem conversar com Ele, sem falar com Ele. Pode ser no nosso carro, pode ser lá no trabalho, pode ser em secreto, talvez dentro do teu quarto. Não importa o lugar, não importa a situação, você tem que se alimentar de Deus. Alimente-se todos os dias. É por isso que muitas pessoas estão fracas e doentes espiritualmente, estão raquíticas espiritualmente. Sabe por quê? Vivem uma vida de aparência, mas a sua espiritualidade está limitada, porque não oram mais, não jejuam mais. Há muitos pregadores que já não oram mais, não jejuam mais, têm mensagens prontas. Nós nunca podemos perder a dependência de Deus. Nós nunca podemos deixar de ser dependentes dele, de nos alimentar dele, de nos alimentar da Bíblia, de nos alimentar de livros, de nos alimentar da palavra. Quando estiver em casa, ouça louvores, aviva a tua alma, aviva a tua vida espiritual. Nós precisamos ser alimentados. Primeiro, não deite, não descanse
sem ter a certeza que o teu pastor está do seu Aleluia. lado. Segundo, não descanse sem ter a certeza que você já se alimentou espiritualmente. Nós não podemos estar vulneráveis ao ataque do nosso adversário. Nós não podemos estar limitados no nosso confronto, mas nós precisamos estar firmados, prontos para a batalha, prontos para quando o nosso inimigo vier, nós ter estrutura espiritual para vencer. Quando nós formos atacar, formos pregar o Evangelho, o nome de Jesus vai ser glorificado e barreiras cairão por terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe que toda ovelha ela é muito sensível, ela é até mesmo muito medrosa, podemos colocar assim. Davi ele levava o pasto, ele levava o rebanho para pastar, para subir montanhas, para ir a alguns lugares. E sabe que a ovelha, devido à sua sensibilidade, quando começava a chover, quando começava a gotejar, e a ovelha sentia o toque da chuva, ela sentia os pingos caindo nela, a ovelha começava a apavorar-se, a ovelha começava a se bater achando que ia morrer. Se uma ovelha ouvisse trovoadas no céu e começasse a chuva e não desse tempo do pastor trazer para dentro do aprisco ou para uma caverna, ela ficava trêmula, acreditando que iria morrer. É por isso que Davi está dizendo: leva-me às águas tranquilas, porque quando a ovelha está amedrontada, está achando que vai morrer, o pastor ele sabe não vai morrer, é apenas uma chuva, é apenas uma tempestade, isso é passageiro. O pastor conduz elas até uma caverna, até um lugar seguro. E sabe o que o pastor faz? Ele vai até lá, as águas estão correndo, e o pastor pega com as suas próprias mãos, ele pega em uma goteira a própria água da chuva, e por elas estar trêmulas, medrosas, achando que iriam morrer, o pastor traz a água da chuva com a sua própria mão e leva até a boca das ovelhas. Sabe por quê? Porque uma ovelha, ela está vendo neste momento que a água que o pastor está trazendo é aquela mesmo que ela estava achando que iria morrer. O pastor está dizendo: aquilo que você achava que iria te matar, aquilo que você achava que iria te derrubar, isso está te trazendo força, Aleluia. Isso está te trazendo refrigério, isso está te trazendo experiência. Sabe essa tribulação que você acha que vai acabar com as tuas economias? Sabe essa barreira que você acha que vai acabar com a tua estrutura familiar? O Senhor Jesus ele está dizendo: glorifica o meu nome na tribulação, porque a tribulação vai te gerar experiência, a experiência vai te gerar esperança. Você quer ter esperança? Então aprenda a passar tribulações, aprenda a passar por lutas, aprenda a passar por tempestades. A chuva vai passar, essa dificuldade é passageira. Breve o Senhor Jesus ele vai mostrar que tudo aquilo que você está passando, ele só serve para você ter mais esperança, ter mais fé, ter mais ânimo, ter mais graça na sua vida. Aleluia. Por isso diga para Deus: leva-me às águas tranquilas, me faz entender, Senhor, me faz entender que o Senhor está na chuva, o Senhor está no vento, o Senhor está na tempestade. Tem um louvor que diz: a chuva forte é Deus, o vento forte é Deus, a tempestade é Deus. Quando tudo está, parece que assolando a nossa vida, é Deus que está nos testando. E nós temos que aprender que isso não vai nos matar, mas vai nos fortalecer para a glória do nome dele. Você quer ver um exemplo disso? Quando tudo isso se acabar, nós vamos estar todos juntos no templo, muito mais unidos, muito mais força, Amém. muito mais esperançosos, muito mais animados, muito mais determinados para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me. Sabe que a Bíblia diz, Jesus ele está contando a parábola do bom pastor. A Bíblia diz que Jesus começa falando mais ou menos assim: que todo aquele que entra pela porta, este é o pastor. Mas se alguém entra por outro lugar, pela janela ou pelos fundos, este é ladrão e salteador. Ou seja, o pastor ele não arromba a porta, o pastor ele entra pela porta. Aí a Bíblia diz assim, que ele está à porta e bate. Se eu abrir o meu coração, Jesus vai entrar dentro da minha casa. Jesus ele não vai invadir, meu irmão. Jesus não vai entrar simplesmente dizendo: você tem que me servir, você tem que mudar de práticas, você tem que mudar de vida. Não, nós temos que abrir a porta do nosso coração. Aleluia. Para que Jesus ele entra dentro do nosso lar, entra dentro da nossa casa.
para nós poder cantar: eu sou tua casa, eu sou a tua morada, eu quero ser a tua casa favorita. Nós precisamos deixar que Ele entre e guie, porque a Bíblia diz que o pastor, ele também é a porta. Aí os historiadores do Oriente Médio dizem que naquele tempo o pastor ele vinha, abria a porta do curral, do aprisco, chamava as ovelhas pelo nome, e elas só saíam para fora porque elas ouviam a voz do seu pastor lhe chamando pelo nome. O teu Deus, ele te chama pelo nome. Saiba entender o que é Deus e o que não é, porque a Bíblia diz que o pastor ele trabalha em tempo integral, ele não dorme, ele está sempre cuidando. Mas naquele tempo, quando um pastor ele precisava sair ou ter algum outro compromisso, atender a outro compromisso, ele pagava alguém que se chamava mercenário, para que este dito mercenário pudesse cuidar das ovelhas. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: as ovelhas, elas não saíam para fora quando elas ouviam a voz do mercenário. As ovelhas, elas não se sentiam seguras estando nas mãos do mercenário. Sabe por quê? Porque o lobo também não respeitava o mercenário. O lobo, ele sabia que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, porém o mercenário não. Na primeira oportunidade que tem, que vê o lobo, que vê o adversário, ele abandona e deixa as ovelhas desamparadas. Nós precisamos entender quando é Deus que está nos chamando e quando não é. Sabe por que muitas vezes nós estamos... Sabe por que muitas vezes tem muita gente que bate com a cara na parede, toma atitudes erradas? Porque não está sendo guiada pelo pastor. O pastor vem, abre a porta, chama as ovelhas uma a uma pelo nome, e elas conhecem a voz do pastor. E quando as ovelhas vão passando, o pastor conta uma a uma. Lembra da parábola da ovelha perdida, que ele tinha 100, e quando ele foi guardar ele percebeu que uma se faltava? Porque todos os dias o pastor, ele contava: tenho 100. Na hora de guardar, se faltava uma, ele lembrava exatamente qual era aquela que tinha se perdido. Aí o pastor vinha, abria a porta, as ovelhas saíam. Só que as ovelhas quando saíam, elas ficavam em um bando. Elas ficavam uma em volta da outra. Nenhuma andava sozinha, porque ela sabia: nós não podemos sair sem o nosso pastor. Só existia um animal que muitas vezes estava junto com as ovelhas, que quando o pastor abria a porta, eles não esperavam ser guiados pelo pastor. Não eram as ovelhas, eram bodes. Os bodes muitas vezes eles não deixavam, eles não esperavam o pastor erguer o cajado e tomar a frente para que eles pudessem seguir o pastor. Os bodes já saíam fazendo tudo como queriam, eles saíam andando para onde eles queriam, eles não seguiam a orientação do seu pastor. Mas as ovelhas não, as ovelhas estavam todas ali em grupo, todos esperando. Aí o pastor terminava de contar, todos fechava a porta e saía. E quando o pastor levantava aquele cajado, elas sabiam: o pastor está nos direcionando. A ovelha é míope, ela não enxerga muito, então elas precisam andar perto do pastor, porque o pastor sabe aonde não tem buraco, o pastor sabe aonde tem vida, aonde tem alimento, aonde tem pasto. Muitas vezes as ovelhas precisam passar por caminhos mais estreitos, caminhos mais apertados, mas o pastor sabe que no final desse caminho tem alimento, tem fortalecimento, tem revestimento. Então nós precisamos ser guiados pelo amor do nosso pastor. Glória a Deus. Sabe que, lembrando aqui agora de um comentário que eu li na Bíblia do expositor, Jim Swagger, ele diz que naquele tempo os pastores de ovelha, eles cuidavam peculiarmente de ovelha por ovelha. Eles cuidavam uma a uma, conheciam os seus nomes, chamavam pelo nome. E quando uma ovelha ela saía sem rumo, quando uma ovelha ela saía desnorteada, quando uma ovelha saía, o pastor ele ia atrás da ovelha e batia com o seu cajado. Só que quando o pastor percebia que mais de um dia aquela ovelha ela está seguindo por um caminho que o seu final pode ser de vulnerabilidade, pode ser um caminho de morte, pode ser um caminho de solidão. Aí o pastor ia lá e batia. Só que quando o pastor batia na ovelha, a ovelha ela não ficava brava com o seu pastor. Ela sentia o impacto, ela sentia o cajado do pastor e sabia: meu pastor, ele está me batendo porque ele me ama.
Amém. Meu pastor ele está me batendo porque ele quer me aproximar dele. Amém. O meu pastor ele está me batendo porque ele quer eu perto dele. Sabe que muitas vezes nós estamos apanhando do nosso pastor, muitas vezes nós estamos sendo exortados, muitas vezes ele está nos colocando à prova e nós não estamos entendendo por que nós estamos passando. Ele está dizendo, é porque eu quero você mais perto, eu quero você junto com o rebanho, eu quero você na minha presença, eu quero você na minha companhia. Ele não quer você andando desgarrado, tomando atitude sozinha, fazendo o que dá na mente, não. Ele quer você perto, seguindo orientações, seguindo o cuidado dele. Aí a ovelha continuava a sair sozinha. Aí o pastor ele pegava e quebrava a perna da ovelha. E quando o pastor ele quebrava a perna da ovelha, a ovelha era impossibilitada de caminhar, porque ela é um animal robusto e com as pernas curtas e com 3 patas apenas, ela não conseguia caminhar. E neste período o pastor colocava as ovelhas no seu ombro, aquela que estava machucada, aquela que estava com a pata quebrada, e todas as ovelhas elas olhavam, aquela ali, ela quis andar sozinha, o pastor quebrou a perna dela, mas agora o pastor é as pernas dela. Agora as pernas dela são as pernas do seu pastor. O pastor é aquele que bate, é aquele que fere, mas também é aquele que cuida, que zela, porque agora ela só poderia se alimentar através da mão do pastor. O pastor estava dizendo para aquela ovelha é dependente do pastor, ovelha não pode andar sozinha, ovelha para se alimentar precisa do seu pastor, ovelha para caminhar precisa do seu pastor, ovelha para fazer qualquer coisa precisa da companhia do seu pastor. É por isso que Pedro diz que Jesus ele é o nosso supremo pastor. É por isso que Jesus diz que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não gosta de bater na ovelha, mas pela necessidade ele bate, quebra a perna, mas mostra o seu amor. É por isso que Davi diz, a tua vara, o teu bordão, o teu cajado, eles me consolam, porque mesmo eu apanhando eu sei que eu sou amado, mesmo eu apanhando eu sei que tem alguém que me ama, que zela por mim. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Sabe qual é o segredo, meu irmão? O segredo é ter Jesus. Sabe por que Gideão ele foi um bem-aventurado? Porque Deus foi com ele. Gideão de forma nenhuma com 300 homens conseguiria ter estratégias para derrubar os midianitas, os amalequitas, mas Deus foi com ele. O segredo é ter Deus. O segredo do texto está quando o anjo chega para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe qual é o segredo de nós passar pelo vale da sombra da morte, passar pelo vale do coronavírus, passar pelo vale, pelo deserto e não se apavorar, não ter medo algum? É ter a certeza que o nosso pastor está conosco. Irmão, a ovelha quando está na companhia do seu pastor, ela não teme nada. Uma ovelha quando está na companhia do seu pastor, ela não teme afrontas, ela não teme ameaças, ela não teme o perigo, porque ela sabe que maior é quem está comigo. Oh glória! Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquele tempo Davi ele usava o azeite, o óleo para colocar no ouvido e no focinho das ovelhas, para que as ovelhas pudessem ser guardadas, porque havia um tipo de enfermidade que contaminava as ovelhas chamada bicheira, e essa bicheira ela corroía o focinho das ovelhas e entrava pelo canal da audição. E quando ele entrava dentro do canal da audição, ele entrava no focinho da ovelha, a ovelha entrava em pânico e ela não sabia o que fazer, e as ovelhas começam a bater a cabeça na pedra. Sabe por que tem muita gente que bate cabeça? É porque o bichinho está entrando no seu ouvido, o bichinho está entrando no seu ouvido, e quando entra no ouvido, a ovelha não ouve mais a voz do pastor e começa a bater cabeça. Começava a bater cabeça e muitos estavam até mesmo morrendo. Tem muita gente morrendo espiritualmente porque não dá mais ouvido para o pastor, está dando ouvido aqui para o bicho. Mas Davi ele colocava o azeite no ouvido da ovelha, e aquele bicho que estava corroendo o seu canal da audição, ele saía para fora, porque a bicheira ela não resistia ao óleo, a bicheira não resistia à presença. É por isso que Davi ele está dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, porque o meu cálice
cálice transborda. Eles verão que eu sou guardado, que eu sou protegido, que o bicho não vem contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família. Tenha o óleo de Deus na tua vida, tenha o óleo de Deus na tua casa, tenha a presença de Deus, que o bicho não vai entrar dentro do teu lar. Tem uma frase popular antiga que eu ouvia muito falar quando eu era pequeno: igreja que glorifica, o diabo não fica. Oh, aleluia. Glorifica a Deus dentro do teu lar. Quando você passar por alguma dificuldade, dá glória a Deus. Quando você passar por alguma tribulação, por algum momento turbulento, dá glória, exalta, bendiz o nome de Jesus. Eu tenho certeza que todo mal, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Tem um dito popular que diz que quem canta os seus males espanta. Então quando tu canta, tu dá glória, tu exalta o nome de Deus, tu bota todo mal, toda a bicheira para fora da tua casa, da tua família, da tua vida, e o nome de Jesus é glorificado. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus, ele nos fez uma promessa, dizendo que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estaremos na casa do Senhor. Sabe aonde é a casa do Senhor? É o nosso coração, a nossa vida. Nós desejamos muito poder retornar ao templo, poder cultuar novamente, poder abraçar os nossos irmãos novamente. Mas dentro da nossa casa tem uma igreja, dentro da nossa casa tem um templo. Então nós precisamos fazer como Davi. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós precisamos fazer como os discípulos da igreja primitiva, e de casa em casa pregando, ensinando, falando de Jesus. E que o nosso maior prazer dentro de casa não seja estar com o celular conectado, não seja estar em qualquer outro tipo de entretenimento. Desliga o celular, desliga a televisão, para de ver tanta morte, para de compartilhar coisas ruins, compartilhe esperança, compartilhe vida, compartilhe bênçãos, compartilhe vitória. Nós estamos vendo muitos vídeos agora sobre isso e muita gente está se conscientizando. Há muitas emissoras de televisão que só querem trazer uma histeria, só querem trazer um susto na mídia. E a bem da verdade é que eles não propagam vida, eles não falam de esperança, eles não falam de cura. Mas que nós, a igreja, seja sal, seja luz. Nós que andamos com o nosso pastor, nós não vamos temer nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de vírus, mas nós vamos sim fazer com que o nome de Jesus seja glorificado dentro da nossa casa. Não compartilhe desespero. Irmão, deixa que a mídia já faz isso bastante. Não compartilhe coisa ruim, mortes, estatística, não. Compartilhe vida, compartilhe que Jesus está voltando. Aleluia. Compartilhe que o teu pastor, ele vive e reina dentro da tua casa, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você na sua casa, se quiser ficar de pé. Quero convidar as irmãs que estarão passando aqui. Quero convidar o presbítero Márcio também, passa aqui. Pastor irmão Jonas, que foram os nossos convidados para estarmos juntos. Vamos passar aqui. Como de costume, nós sempre encerramos juntos a nossa live. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida que está assistindo, que está online aí. Você que vai assistir depois, talvez você está assistindo uma gravação. Deus abençoe muito a tua vida. Ore neste momento conosco. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos, pelos seus pais, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tu consegue tocar o violão? Vamos cantar um para terminar. Vai trazer mais para cá. Vamos fazer uma oração final para nós encerrarmos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a família Deja que está conectada, os amigos que compartilharam, que vieram através de compartilhamentos, através de comentários. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Que o seu lar seja uma bênção, que o seu lar seja um pedaço do céu, o céu esteja aberto sobre o seu lar, que o céu esteja aberto sobre a tua família e o nome de Jesus seja glorificado, seja erguido, entronizado dentro da sua casa e nenhum mal te sucederá. Não esqueça, o Senhor é o teu pastor e Ele não vai te faltar, Ele vai estar contigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos
por este culto nessa noite. Te agradecemos pela vida dos teus filhos que estão presentes aqui, nos ajudando, Senhor, nos apoiando. Os teus filhos que estão em casa, que estão escutando, que estão te adorando, Senhor. Glorifica o teu nome na vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que lançaram um pedido de oração, Senhor, nos comentários. Pedido de oração pelos seus filhos, Senhor. Pedido de oração por alguma necessidade, Senhor. Que sejam supridas, sejam alcançadas. Abençoa vidas, famílias, Senhor, que estão sendo representadas através da oração da fé, Pai. Abençoa cada um, Pai. Abençoa os teus filhos. Abençoa o trabalho. Abençoa o emprego, as famílias, as casas. Livre de todo mal, livre de todo vírus. Dá uma semana abençoada de providência, de provisão, de milagres, de resposta, Senhor. Em nome de Jesus, que através deste momento, Pai, em que a mídia está sendo muito divulgada, cresça também o teu nome, o teu evangelho em Cachoeirinha, em Gravataí, em Porto Alegre, no Brasil, no Rio Grande do Sul, Pai. Faça com que o teu nome seja erguido e levantado, e eis aqui a nossa vida, Senhor, para ser canal, para ser meios, para que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Adore o Senhor conosco aí na sua casa. Amém, irmãos? Estenda suas mãos assim. Depois nós vamos dar o nosso brado de vitória, o brado da Deja, ao final, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser pegar já teu celular para filmar, para divulgar depois, a igreja inteira reunida, vamos fazer isso. Estenda as mãos assim, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, os vencedores, e todos digam amém. Cerra o punho. Aí da sua casa, no 3, você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus.